Vou botar aqui. Oi, gente, bom dia. Vamos começar agora com um assunto que interessa a todos nós, né? Que legal o canal Cidadania, que ótimo, mas como é que eu vou pagar esse canal? Então tivemos ontem uma visão geral aí desses custos de implementação, uma visão geral dos modelos de produção também, que vocês podem aprofundar esses modelos de custo com a própria Thelma, que apresentou aqui o painel ontem, para apresentar a planilha de custo, né, que são planilhas complexas para demonstrar qual o custo de produção. O custo de implementação é um pouco mais simples, apesar de ser um techniquez que apenas os engenheiros conhecem com profundidade, mas hoje nós vamos aprender como pagar essa conta, quais são as possibilidades de pagar essa conta do canal Cidadania, visto que é um canal importante para a cidade. Então vou aqui apresentar uma série de possibilidades de financiamento. Esse financiamento não vem de um local só, de um fundo só, mas eu tenho diversas possibilidades de manter o canal no ar com qualidade, né? Não fazer uma TV sinônimo de TV pobre, sinônimo de uma TV ruim que ninguém quer ver, mas sim uma TV que seja atrativa, com conteúdo interessante, com a qualidade de produção. Então, o primeiro, foi perguntado até no dia de ontem se o Ministério das Comunicações tinha um fundo para financiar o canal Cidadania. O Ministério não tem nenhum tipo de linha de financiamento direto para o canal Cidadania. Mas, com a lei da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, foi criado a chamada Contribuição à Radiodifusão Pública, que é um fundo que financia o funcionamento da EBC. Então, como é que é composto esse fundo? De uma série de recursos oriundos das empresas de telecomunicações, que dá no montante, a gente está avaliando que dá mais ou menos 10% do Fistel, que é o Fundo de Fiscalização de Telecomunicações. O Fistel, a cada ano, ele varia muito, mas eu posso dizer que uma média, grosso modo, dos últimos anos, deu uma média de 4 bilhões de reais o Fistel. 10% disso dá mais ou menos 400 milhões por ano. E essa verba, pela lei da EBC, iria toda para a EBC. A própria EBC está encaminhando uma proposta de regulamentação desse fundo, para ser dividido entre todos os canais do que a gente chama de sistema público de comunicação. As TVs do Poder Executivo Federal, as TVs legislativas, as TVs educativas estaduais, os canais da cidadania, as TVs comunitárias. Então, está sendo feita toda uma organização para dividir esse dinheiro do Fundo de Contribuição à Radiodifusão Pública entre as diversas emissoras de comunicação pública. O que tem se falado, não tem nada de concreto ainda, né, publicitado, mas o que tem sido ventilado é que seria destinado 7,5% para essas emissoras do campo do canal Cidadania e TVs comunitárias. Então, isso está dando, grosso modo, 30 milhões por ano para essas emissoras. Mas não tem nada de concreto, é um fundo que está sendo regulamentado. Além disso, tem a problemática que o Fistel, várias operadoras de telecomunicações estavam questionando o uso do Fistel para a radiodifusão pública. Segundo o entendimento dele, o Fistel deveria ser utilizado nas telecomunicações e não em rádio e televisão. Então, o Fistel estava sendo depositado em juízo, algumas operadoras autorizaram esse repasse para a EBC, então é um fundo que existe, mas que está sendo regulamentado e ainda está em negociação a situação do depósito em juízo das operadoras de telecomunicações. Outra possibilidade de financiamento é o Fundo Setorial do Audiovisual, que a gente chama de FSA. O Fundo Setorial está com um montante para esse ano de 60 milhões de reais. E aí tem um percentual de 7 milhões que já tem um regulamento para uso do Fundo Setorial, que na verdade, aí não é o próprio canal Cidadania, mas produtoras independentes associadas aos canais do campo público receberiam esse financiamento, cujo critério principal é que a primeira exibição, a primeira tela de exibição seria uma TV do campo público. As TVs,
todas as TVs de campo público, TVs públicas federais, canal de cidadania, TV comunitária. Então, assim, uma produtora independente associada ao canal de cidadania poderia requisitar o acesso a esse fundo setorial do audiovisual. Então, eu tenho minha produtora, eu digo, ó, vou produzir o programa tal, dentro dos critérios estabelecidos do fundo, e ele vai passar no canal Cidadania da cidade X. E aí eu vou concorrer a esse fundo setorial, cujas regras vão ser divulgadas por agora, nos próximos meses, né? Então, esse é o requisito principal dessa parte do fundo setorial do audiovisual, que é passar primeiro de uma TV do campo público. E essa definição de TV do campo público ainda está sendo acertada lá, mas já digo de antemão que está lá prevista esses canais operados pelo poder público, né? No caso, o canal Cidadania é um canal operado pelo poder público. A estrutura para acesso a esse dinheiro está sendo organizada da seguinte forma: são 5 escritórios regionais, um em cada região do Brasil, e um escritório central. Então, o contato das prefeituras, né, das produtoras, na verdade, vai ser direto com esse escritório regional. Então, você vai lá no escritório regional, apresenta a proposta e o escritório vai decidir para qual produtora esse recurso vai ser destinado. Outra possibilidade do canal Cidadania é a publicidade. A publicidade nas emissoras do campo público é um pouco polêmica, né? Porque tem uma série de regras que limitam a questão da publicidade nessas emissoras. E aí o que pode e o que não pode? Não pode veiculação de produto, não pode veiculação de preço nem condição de pagamento. E o que pode? Apoio cultural, publicidade institucional e patrocínio. Então, para dar um exemplo, para dar um exemplo até real, que aconteceu com as Casas de Bahia na TV Cultura de São Paulo. As Casas de Bahia financiaram a digitalização lá da TV Cultura de São Paulo. E aí, as Casas de Bahia tinham um anúncio lá, durante a grade de programação da TV Cultura, mas não era vendendo a televisão 29 polegadas. Era lá, Casas de Bahia apoia a digitalização da TV Cultura de São Paulo. Aparecia a marca, mas não aparecia produto, não aparecia condição de pagamento, nem preço. Então, esse é um formato. O Canal Futura também, e assiste Canal Futura, sabe lá, a empresa tal liga você ao Futura. Então, é um tipo de publicidade que não é uma publicidade, é uma publicidade que se adequa à permitida às emissoras do campo público. É claro que isso tem sido muito discutido ainda, porque várias emissoras questionam isso, acham que o que diferencia uma TV sem fins lucrativos de uma com fins lucrativos, na verdade, é a destinação dos lucros da emissora, e não o fato dela fazer publicidade comercial, não. E até em outros países do mundo, emissoras públicas têm publicidade comercial, mas aqui no Brasil, a regra é essa de não ser permitida a possibilidade de publicidade comercial. Então, o que é um apoio cultural, publicidade institucional e patrocínio? O apoio cultural é esse apoio, por exemplo, Banco X apoia o canal Cidadania. Isso é um apoio cultural. Publicidade institucional é uma publicidade onde não está envolvida preços, condições de pagamento nem produtos. Ou seja, dá um exemplo da Petrobras. Petrobras faz lá um anúncio falando da empresa que tem responsabilidade social, aqueles anúncios de valorização da marca. Mas a Petrobras não está vendendo gasolina ali, naquele comercial. Boa parte dos comerciais das estatais são assim, né? São comerciais de valorização da marca e não de venda de produto especificamente. Então, esse tipo de publicidade é permitida no canal Cidadania, por exemplo. Mas sabemos, quem trabalha em TV pública, quem trabalha nessa área, sabe que o limiar é um pouco complicado. Volta e meia há um questionamento nesse sentido, mas em linhas gerais esse é o entendimento do que pode e o que não pode. E aí nós temos uma diferenciação do patrocínio para a publicidade. O patrocínio ele pode vir sobre a
a forma de apoio cultural, que é exatamente isso. Empresa tal apoia o canal Cidadania e vai ter sua marca exibida dos materiais da TV, exibida durante a grade de programação, ou patrocínio de um programa específico do canal da Cidadania, não do canal todo, mas de um programa específico. É uma forma mais fácil da empresa financiar, seja estatais ou seja privadas, financiar o canal Cidadania. E há uma outra modalidade, que é a modalidade da publicidade, que é exatamente isso, eu passar no meu intervalo, que não é um intervalo comercial, mas é um intervalo, eu passar publicidade institucional. Só que para eu passar publicidade institucional, eu preciso, primeiro, a agência de publicidade ela fica com um percentual desse valor. Então, ela fica com um percentual do valor da publicidade. Segundo, que eu tenho que atender uma série de critérios da mídia técnica. O governo federal, principalmente, fez lá a partir da Secretaria de Comunicação Social, tem uma série de critérios, e para eu me adequar a esses critérios não é fácil. Então, eu sozinho, lá no meu canal Cidadania, querer fazer publicidade institucional é um pouco mais complexo. Só para dar um exemplo, a própria TV Brasil, no seu início, contratava esse serviço da SERP, por exemplo. Nos seus cinco primeiros anos, a TV Brasil, toda a publicidade da TV Brasil era gerenciada pela SERP. Depois de 5 anos, a EBC construiu um setor para passar a gerenciar esse tipo de publicidade, porque não é uma tarefa fácil, é difícil, você tem que enviar comprovante de exibição, você tem que fazer toda uma planilha de exibição, de comprovação, que não é tão simples assim. Então, o patrocínio acaba sendo uma modalidade mais simples desse tipo de financiamento. E aí eu dei o exemplo da TV Cultura e do canal Futura, né, que tem já tem essa modalidade toda hora passando na programação, que é entendida como patrocínio, não como publicidade comercial. Outro programa de financiamento do canal Cidadania é o ProTVD. O ProTVD foi iniciado logo quando a TV digital entrou no ar no Brasil, que foi no ano de 2007, porque as emissoras de televisão tinham que mudar todo o seu parque de transmissão, do analógico para o digital. Isso requer custo, requer investimento, e aí o BNDES criou esse ProTVD, que foi esse programa de apoio à implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital, onde eu tenho lá um programa de financiamento para compra de equipamento de televisão digital. Quando esse programa saiu, houve uma série de críticas, poucas emissoras acabaram aproveitando esse programa, mas é uma possibilidade para a prefeitura, se quiser acessar o dinheiro do BNDES para financiar a compra de equipamentos. Nós conversamos aqui no dia de ontem com algumas prefeituras que são pequenas, né? Mostramos no primeiro painel que tem prefeituras pequenas, médias e grandes solicitando o canal Cidadania. No caso das prefeituras pequenas, realmente é um investimento muito grande iniciar um canal de televisão. E aí um programa de financiamento desse do BNDES pode ser uma possibilidade de eu comprar os equipamentos lá com um prazo mais largo, com uma condição mais confortável para a minha prefeitura fazer esse investimento. E o BNDES fica aqui do lado, né? Outra possibilidade são as parcerias. Então, eu mostrei essa cadeia do audiovisual aqui ontem, né, com a produção, com diversas produtoras produzindo, sendo programada por um canal específico, que é o canal do Poder Público Municipal. A prefeitura, ela não pode cobrar de algum produtor para exibir um conteúdo, isso é proibido. Ela não pode fazer, mas eu posso estabelecer parcerias, por exemplo, com uma Câmara dos Vereadores, com o Poder Legislativo, para compartilhar os custos de transmissão. Então, se minha Câmara ela tem o interesse, e eu também tenho interesse que suas sessões sejam transmitidas, eu posso, a partir de uma parceria, estabelecer que a Câmara vai financiar uma parte do canal de Cidadania. Isso é possível. Eu só não posso condicionar essa exibição a esse pagamento. Eu não posso cobrar para exibir um determinado conteúdo. O canal Cidadania não pode fazer isso, mas eu tenho essa possibilidade de estabelecer parceria. A gente sabe que, a partir disso, o Poder Executivo retira menos dinheiro dos seus cofres, né? Vai ser menos questionado e tal. Até estava brincando aqui que
principalmente em época de eleição, vai ser questionado, né, da onde que esse recurso saiu, onde que deixou de ser investido. Então, a partir dessa divisão dos custos, eu consigo ser menos cobrado nesse sentido. Outra possibilidade também de financiamento aí na parte de produção de conteúdo são editais de diversos ministérios. Então, o Ministério da Cultura tem alguns editais em parceria com instituições privadas e públicas, como o FIC-TV, por exemplo, Mais Cultura, que foi um edital de produção de conteúdo para TVs do campo público, que foram produzidas, se não me engano, três teledramaturgias, 3 séries de teledramaturgia, e o DocTV também, que pega, em geral, os DocTVs do Brasil, pegam documentários de cada região do Brasil. Então, o próprio canal Cidadania pode, a partir da sua produtora, produzir um documentário sobre a região, sobre a cidade, e inscrever esse documentário no DocTV, e ser financiado para isso, tendo uma janela de exibição mundial, porque o DocTV ele circula em diversos países. Tem DocTV América Latina, tem DocTV CPLP, né, dos países de língua portuguesa. Então, o DocTV é um projeto que está no mundo todo, né? Chegou ao mundo todo. E, além disso, tem a Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, que, além do FIC-TV, tem diversos outros projetos. Sempre tem um projeto novo de edital para a produção de conteúdo da SAV, né? Da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Então, editais aparecem sempre. Esse próprio edital da TV Escola é um exemplo disso. A Thelma falou aqui ontem. Existe uma modalidade de diversas TVs públicas que é o pitching, onde uma TV ela quer produzir um programa, ela abre a possibilidade que várias produtoras apresentem suas propostas e a que ela achar melhor ela vai financiar aquilo ali. Então, o pitching, por exemplo, a TV Brasil tem modalidade de pitching, a TV Escola tem, até as emissoras privadas, né, o Multishow tem, Canal Futura tem essa modalidade de pitching, que ela quer fazer um programa, ela abre para diversos produtores dizerem sobre esse programa. Por exemplo, eu quero fazer um programa sobre a vida da classe C no interior do Brasil. Então, vou abrir isso para diversos produtores me apresentarem esse tipo de demanda. Outra possibilidade também surgiu a partir dessa lei, né, a 12.485, que é a lei da TV por assinatura, que estabeleceu cotas de conteúdos nacionais na TV por assinatura. Se antes dela eu ligava a TV por assinatura, era só canal estrangeiro, só conteúdo estrangeiro, hoje, a partir da lei, essas emissoras são obrigadas a carregar conteúdo brasileiro. E boa parte das produtoras independentes estão sobrevivendo a partir dessa lei. Tem até um caso aqui que depois vai ser apresentado. Então, lá no artigo 16, está falando que os canais têm que ter no mínimo 3 horas e 30 minutos semanais de conteúdos brasileiros, em horário nobre. Então, isso já é uma janela de exibição que um canal, por exemplo, estrangeiro, que só exibia conteúdo estrangeiro, ele tem que produzir conteúdo nacional. Em geral, ele não produz, ele vai lá e contrata das produtoras independentes esse conteúdo. E são produtoras independentes não as maiores, são produtoras pequenos produtores que conseguem veicular seu conteúdo aqui. Lá no artigo 17 fala que em todos os pacotes tem que ter 3 canais com conteúdo nacional. E depois também fala que dos canais brasileiros, eu tenho que ter 2 canais que deverão veicular 12 horas diárias de conteúdo brasileiro, produzido por produtores independentes, sendo 3 das quais no horário nobre. Então, assim, a lei obrigou isso e foi uma grande janela para a produção. Só para dar um exemplo, teve produção que foi financiada pelo FIC-TV, do Ministério da Cultura, foi exibida nas TVs do campo público e se beneficiaram dessa cota a partir da Lei 12.485 e licenciaram seu vídeo para passar na TV por assinatura também. Ou seja, receberam financiamento para a produção, exibiram na TV e estão conseguindo ainda viver de licenciamento desse produto durante vários anos. Então, uma modalidade de financiamento de produção completamente viável para os produtores independentes. E, por último,
queria apresentar essa possibilidade do apoio de ministérios e programas. O pessoal da Fiocruz chegou ou não? Está aí, né? Que é a possibilidade dos ministérios apoiarem determinados tipos de programa. Então é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu tenho um programa, eu vou fazer um programa de saúde na minha cidade, explicando para a população diversas dicas de como como acessar melhor a saúde pública. Vou dar um exemplo até pessoal. Junto lá com a Fiocruz, eu intermediei um processo de criação de programas de saúde lá no Haiti. Então, o Haiti tinha passado pelo terremoto, a gente sabe toda a problemática que está tendo no Haiti, e a Fiocruz decidiu ir lá para o Haiti apoiar das rádios comunitárias a criação de programas falando sobre questões básicas de saúde para a população daquele país que já estava sofrendo muito, que tem que lavar alimento, explicando uma série de questões de saúde pública para eles. Isso foi financiado pelo Ministério da Saúde. Então, um contato que nós estamos aqui com a própria Fiocruz, que está presente aqui, que é de avaliar essa possibilidade da criação de programas específicos, temáticos, né, por exemplo, da saúde, do turismo, da educação, com verba dos ministérios para financiar isso dentro do canal Cidadania. Então, é uma possibilidade, é de todo interesse que eu tenha um programa local falando de saúde, por exemplo, dentro do canal Cidadania, e que isso seja financiado pelo Ministério da Saúde, que já tem uma experiência piloto lá no Haiti, por exemplo, como eu falei para vocês. Então, depois a Fiocruz está pesquisando lá essas possibilidades, ela pode até escrever, produzir material sobre isso, que é o interesse de todos aqui presentes. Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Temos um leque grande de financiamento, e é importante que nós tenhamos esse leque grande de financiamento, porque senão eu vou ficar dependente só da verba do município, né? Aí muda o prefeito não quer o canal Cidadania vai morrer. Isso acontece com algumas TVs públicas, a gente sabe disso. Muda o gestor, muda completamente a política. Então, se eu tiver um fundo, né, de financiamento desse canal Cidadania composto por diversos outros fundos, diversas contribuições, isso garante o funcionamento e a sustentabilidade do canal Cidadania, que é o que a gente quer, que ele não seja um projeto de governo, mas seja um projeto de sociedade, né, vamos dizer, de Estado, de sociedade. Então, a gente precisa, a partir disso, ancorar esse projeto num fundo que seja para além do governo que está no momento. Então, queria... com o microfone aí, quem tiver alguma pergunta, alguma questão. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu queria perguntar para você, Arthur, na questão que você comentou sobre o fundo, os 10% da Fistel, que é muito dinheiro realmente, do montante de 4 bilhões, que acaba se destacando aí 400 milhões, não é isso? Eu queria te perguntar qual é a sua expectativa real, no caso, né, dessa regulamentação, mas assim, sua expectativa real, pé no chão, dessa regulamentação, e quanto tempo você acha que isso pode acontecer? Mesma coisa também para o FSA, pelo seu conhecimento. Então, no caso do Fistel, lá da contribuição à radiodifusão pública, isso está na Casa Civil para aprovação. Então, já está bem encaminhado, já está lá só dependendo do encaminhamento da Casa Civil para aprovação disso. Do fundo setorial, desses 60 milhões, 7 milhões já estão acessíveis, né, ou já está saindo agora, é uma questão burocrática só para sair agora nesse mês ou no próximo mês, já para isso estar acessível a qualquer produtor independente, porque, como eu falei, estão sendo montados 5 escritórios regionais, então ainda está nessa fase de montagem do escritório, definição de quem vai ser o gestor de cada escritório, onde vai ficar cada escritório em cada região, para que as produtoras independentes conversem com esses escritórios e que o escritório coloque a demanda para a produção independente daquele local e que a produção independente entre em contato com o escritório e seja um candidato a acessar esse fundo.
E, depois disso, a própria Ancine, né? Na verdade, o fundo setorial é gerido pela Ancine. Então, a Ancine que está fazendo essa gestão e essa proposta de como vai ser o acesso ao fundo setorial. No caso da contribuição à radiodifusão pública, isso é um processo da Empresa Brasil de Comunicação, da IBC. Esse dinheiro vai ser muito útil para muita gente que quer investir nisso aí, com certeza. A última pergunta é sobre a questão do BNDES, que você falou que financia equipamento. Existe algum tipo de encaminhamento ou referência que a SERP pode fazer para algumas pessoas que queiram, de repente, um referencial para chegar no BNDES e ter algo que possa facilitar o financiamento de equipamento de audiovisual? Só antes, por que isso tem que ter celeridade, essa regulamentação dos fundos? Porque a gente sabe que o campo público, ele para funcionar, né, as TVs do campo público, Canal Cidadania, TV Brasil, TV Legislativo e tal, ele só consegue se financiar a partir desses fundos que existem. E não existe nenhum fundo para financiar o Canal Cidadania, por exemplo. E reflexo disso é que poucas emissões, na verdade só a TV da Bahia que está aqui presente, que se tornou um canal de cidadania. Então, assim, o canal de cidadania foi regulamentado desde dezembro de 2012. Então, para que ele se torne real, é preciso que tenha verba para financiá-lo, além do interesse da prefeitura e tudo isso. Sobre o BNDES, sim, a gente auxilia esse contato, mas na verdade, uma relação entre o próprio canal e o BNDES, mas a SERP faz essa relação com tranquilidade. Ok, obrigado. Bom dia, Arthur. Só mais um adendo a mais que pode ser também para o financiamento do canal, que é a questão do Fundo de Cultura, né, que o Ministério da Cultura está regulamentando o Sistema Nacional de Cultura. E os municípios que tenham o seu Fundo Municipal de Cultura regulamentado, né, vai ter aporte de recursos de fundo a fundo. Então, nesse fundo, na regulamentação dos municípios, pode ter uma destinação específica para financiamento de produção local de conteúdo para o canal de cidadania, né? Que Nova Iguaçu chegou aqui, já regulamentou o seu fundo, então, eu creio que a partir do ano que vem, essa verba já vai estar aportada para os municípios disponíveis que estejam dentro do Sistema Nacional de Cultura, que é ter Secretaria Municipal de Cultura, Conselho e Fundo. Então, os municípios é bom apressar com essa regulamentação para que tenha acesso. É mais uma fonte, a gente sabe que o cobertor da cultura é curto, né, porque os recursos não sempre são grandes, mas também é uma forma de estar financiando o canal também. E só lembrando que o Canal Cidadania pode ser solicitado pelo próprio secretário de Cultura. Então, ele pode estar sob responsabilidade da Secretaria de Cultura do município. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Exatamente isso, nesse ponto que eu queria tocar com você, eu já venho até com essa incumbência. Ontem o Deiró, que faz parte da minha equipe, teve que me representar com aquele problema de trânsito, eu não consegui chegar. Mas eu acompanhei, né, via net, para a gente poder chegar a algumas conclusões. Eu só queria te fazer uma pergunta, ainda na linha da manutenção depois da implantação. Eu gostaria de encontrar um mecanismo que pudesse perdurar aos governos, ao invés ser uma política da cidade, ser uma conquista para a cidade, independente dos governos. E eu gostaria de saber o seguinte: há algum tipo de mecanismo que nós possamos passar isso para um controle, além, obviamente, do fundo, mas eu digo do controle externo, ou de uma ONG, ou de uma fundação, ou de uma concessão para algum órgão que possa perdurar, independente da vontade do gestor, né? A gente vai ter esse trabalho de um ano e pouco implantando, o governo acaba. E aí, se o próximo governo não quiser, você sabe que o Canal Cidadania acaba. Então, vocês já encontraram algum mecanismo que a gente pudesse fazer essa manutenção através de uma concessão ou um chamamento público que fizesse? No canal comunitário,
tem essa tranquilidade de ser uma ONG ou uma coisa, um instrumento particular que vai segurar. No poder público, a gente tem essa dificuldade, né, de manutenção através da vontade do gestor. Existe esse mecanismo? Então, o mecanismo principal de participação da sociedade é o conselho. E expliquei que o conselho ele não há uma previsão muito concreta do que deve ser esse conselho. A única exigência é que a sociedade civil tenha maioria. Então, um mínimo de 3 pessoas, 2 pessoas da sociedade civil e uma do governo. Mas até tem algumas referências de conselhos que têm sido criados em emissoras públicas. Dou o exemplo da própria EBC, que tem um conselho curador, a EPC, que é a empresa pernambucana de comunicação, que foi criada recentemente, também criou um conselho. A própria Bahia tem um conselho de comunicação social, que é um conselho super atuante, foi o primeiro conselho a fazer uma conferência estadual de comunicação, fez sua segunda conferência também. Ou seja, o conselho ele acaba tendo o papel de pressionar o Estado, né, a Prefeitura, o Governo do Estado, a que coloque em prática a vontade da sociedade. A própria ação do Conselho, lá na Bahia, é muito responsável pelo fato da TVE da Bahia ter sido a única emissora a operar o canal Cidadania. Assim, uma vontade da sociedade que a emissora pública do Estado fizesse esse papel, passasse a operar. Em vez de ser só a TVE da Bahia, ela passou a ser o canal da cidadania da Bahia, tendo programação da TVE, tendo uma outra programação do Poder Público Estadual, Poder Público Municipal e 2 TVs comunitárias. Então, assim, a experiência que nós estamos tendo é efetivamente uma fundação pode ser responsável pelo canal Cidadania, mas é uma fundação ligada à prefeitura, não deixa de ser subordinada ao prefeito. Mas o conselho ele tem um papel importante nesse sentido. Sim, mas então não existe essa possibilidade, por exemplo, de uma concessão para que, através do crivo do próprio conselho, pudéssemos contratar ou fazer um tipo... Porque eu acredito a dificuldade do poder público da manutenção. Essa é a minha preocupação. Como ele disse, mesmo o cobertor da cultura ou de qualquer outro órgão que não seja da administração, que tenha prioridade do governo, como a saúde, a educação, ele vai e corta. Então, eu tenho medo da gente fazer esse investimento e a gente ficar capenga, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que através do conselho você me respondeu essa pergunta. Mas não há previsão assim de uma terceirização da operação do canal. Existe? Pode existir? A operação pode ser terceirizada, né? Não seria o nome certo, mas feito uma parceria de... Isso. Que até o que a gente está aqui no dia de ontem, nós mostramos aqui. Pode botar aqui a apresentação? Só para mostrar aqui. Foi? Então, no dia de ontem nós mostramos essa cadeia produtiva do audiovisual, que era justamente uma ideia que nós estamos tendo. Que a produção está lá, eu pego conteúdo de alguma rede nacional, como a TV Escola, né, para preencher, ser a minha grade base, eu tenho conteúdo do Poder Executivo, e eu tenho conteúdo do Poder Legislativo ou de outra produtora que porventura quiser estar lá na minha grade. Eu que vou ser o responsável, o Poder Executivo que vai ser responsável por essa grade de programação, pelo canal da cidadania, e ele contrata uma outra empresa para fazer a gestão e distribuição. Por quê? Porque a prefeitura não tem esse conhecimento. Um conhecimento muito específico é você perder tempo, é você ter que se preocupar com algo que não é a sua atribuição principal. Minha atribuição principal é produzir conteúdo e gerenciar esse conteúdo dentro de uma grade de programação. E claro que estabelecer a política de como vai ser distribuído, multiplataforma, ou só na TV aberta, se vai ter interatividade, se vai ser programa ao vivo, se vai ser gravado. Eu vou pensar no conteúdo, que é um formato que a Globo, por exemplo, está utilizando, né? E várias emissoras produtoras de conteúdo, emissoras de conteúdo têm utilizado, que é, por exemplo, mostrei aqui, Multishow, por exemplo. Multishow vai lá e contrata um programa da conspiração ou de um outro produtor independente, ele que programa, quem empacota é a Globosat, quem distribui é a Sky. Então, são empresas diferentes que cumprem cada etapa.
Tradicionalmente, na televisão, nós tínhamos uma empresa que fazia tudo isso. A Globo, por exemplo. A Globo produz, programa, empacota e distribui. Mas isso é uma realidade que está em declínio, né? Na própria Europa não se utiliza mais isso. A BBC ela só produz e programa. O empacotamento e distribuição são outras empresas contratadas. Então, isso é um pouco do cenário. Um formato de financiamento que a SERP tem pensado justamente para atender essa tua pergunta, que é o seguinte: a prefeitura ela entra com um custo de implementação do canal, que é um custo afundado, é um custo só e ponto. Eu não preciso ter muito recurso de manutenção, é um recurso marginal, mínimo. Para pagar a distribuição e empacotamento, eu utilizo esse formato da publicidade. Então, a prefeitura ela fica responsável, e a sociedade fica responsável por isso, né, no caso extremo, de conseguir essa captação de recursos para garantir a distribuição e empacotamento. Então, eu vou lá na minha cidade e consigo, com as empresas da minha cidade, captar patrocínio para garantir a distribuição desse sinal, a transmissão, né, desse sinal. Então, é um modelo que nós estamos pensando justamente para atender essa dificuldade que as prefeituras têm que... eu gastei um dinheiro inicial para montar a minha TV. Aí eu vou continuar gastando esse dinheiro? Não, eu posso encontrar um outro modo que é esse, a partir de patrocínio das empresas do meu município, eu banco esse custo aqui, que é o custo mensal, né, um custo que eu vou ter de distribuição e tal. Esse custo aqui, eu posso pegar de outras produtoras, por exemplo. A minha prefeitura não tem mais condição de produzir conteúdo. Eu vou lá e pego da Câmara, eu pego de uma outra TV, eu pego da produção independente da minha cidade, eu consigo rearranjar isso aqui. Isso aqui é um papel que é mais político, né, um papel mais de decisão editorial, e aqui é um trabalho mais de técnico, né, um trabalho mais de engenharia, um trabalho mais... menos de conteúdo. Então, esse é um modelo que nós estamos pensando justamente para atender essa situação que você colocou. Tem lá atrás. Bom dia, tudo bem? Objetivamente, qual é a taxa de juros do BNDES para esse tipo de financiamento? Não sei. O ProTV dele, ele foi modificado, ele foi criticado no início, eu efetivamente não tenho essa resposta. A gente pode... verificar e passar para vocês. Bom dia, Marcelo São João. Eu gostaria de saber se dentro desse grande programa, realmente quantas cidades, né, já que nós estamos falando de 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios estamos no Brasil, quantos realmente, efetivamente, já conseguiram dar entrada nesse tipo do canal da cidadania, né? E em que etapa está isso? Se você tem esses dados para nos passar, porque a gente, é claro que todos aqui têm interesse, né, que os municípios tenham um canal como esse, mas entre a realidade, né, e o querer e o poder é outra história. Então, você citou aí, a gente só viu aí a TV Bahia, no caso, né? Então, eu queria saber se você tem dados de quantas pessoas já estão nesse processo e quantos conseguiram finalizar e conseguiram esse financiamento do BNDES. Você tem esses dados para passagem para a gente? Então, solicitaram cerca de 180 municípios. Desses 180, apenas a TVA da Bahia que concluiu todo o processo. Então, a TVA da Bahia teve lá a sua autorização para se tornar um canal de cidadania. Desses 180, a maior parte está ainda parada em exigências iniciais, que é a parte de documentação, porque você precisa não pode ter nenhum débito com a União, por exemplo. Então, boa parte das prefeituras tem esse problema, então tem que resolver primeiro esse problema de débito com a União para caminhar o processo. Na segunda etapa, é justamente a etapa técnica. Qual é o processo de pedido do canal Cidadania? O prefeito ou o secretário escreve um pedido que tem lá no site do canal Cidadania, pedido simples: eu, secretário tal, do município tal, solicito o canal Cidadania para o meu município. Isso é enviado para o Ministério, junto com a documentação. Qual é a documentação? Uma série de comprovantes, né, de débito da prefeitura, e junto disso a comprovação da criação do conselho local, né, o conselho do canal Cidadania. Isso chega no Ministério, o Ministério faz a avaliação. Se não tiver ok, ele vai entrar em contato com a prefeitura para tentar
acertar essa situação, mas grande parte das prefeituras tem ok. Só dar um exemplo, Levi Gasparian estava aqui, está ali, comendador Levi Gasparian, é um exemplo raro, né, que mandou toda a documentação certa e já foi aprovado. Aprovar a documentação já vai para a segunda etapa, que o Ministério pede o projeto técnico. O que é o projeto técnico? Uma equipe de engenharia vai dizer qual vai ser a potência do transmissor, onde vai estar a antena, e a Anatel vai passar qual é o canal, né? Vai dizer, em São João de Meriti é o canal 45, UHF. E aí você contrata uma empresa para dizer qual vai ser a potência do transmissor, onde vai ficar a antena e tal. Você vai retornar isso para o Ministério das Comunicações junto com a Anatel, e aí, aprovado esse projeto técnico, você vai ter a licença para o Canal Cidadania. Então, eu não sei quanto tempo demorou esse processo lá na Bahia, foi quanto tempo? Você vai falar? Tá. Aí, o microfone. Bom dia a todos. Eu sou Salvador Carreiro, diretor de operações lá da TVE Bahia. O Arthur, ele explicou aí como obter o canal da cidadania através das prefeituras. No caso da TVE, ela é uma TV pública estadual. E nós já tínhamos a outorga da TV digital. Então, com o decreto aí em março de 2013, foi permitido às TVs públicas estaduais, que já tinham a outorga de TV digital, pedir anuência do Ministério das Comunicações para o Canal da Cidadania. Então, o processo lá na TVE Bahia foi diferente do solicitado pela Prefeitura. Então, a gente obteve a anuência do Ministério, já estamos transmitindo 2 canais, um canal que é a TV Brasil, e outro canal que é do Governo do Estado. O Ministério das Comunicações nos informou que até final de maio deve ter os editais dos canais das associações da comunidade, e a Prefeitura, até o momento, não solicitou o canal da Prefeitura. Então, assim, nós entramos nesse processo entendendo que é um avanço muito grande na comunicação pública, né? Trabalhar nesse modelo. A gente tem lá em Salvador uma cultura bem específica, como acho que cada um que está aqui na sala tem, culturas específicas e problemas e necessidades específicas que nunca aparecem no meio de comunicação. Então, a gente entende que esse é o único meio viável de comunicação para atender a necessidade local, regional. Então, estamos aí aguardando agora os editais do Minicom e seguir o processo de disponibilizar todos os canais. Além de comentar com vocês como é que está o estágio lá na Bahia, eu queria assim, parabenizar a SERP, né? Eu acho que o Minicom ele foi feliz na criação da ideia, mas da criação até a implementação tem muito caminho para andar, né? Então, acho que a SERP, abraçando essa causa como um meio facilitador do processo, acho que vai ajudar muito a avançar esse projeto no Brasil. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, são várias prefeituras com várias realidades, não tem um ente de suporte, né, no Ministério das Comunicações, então a SERP pode fazer um papel importante aí no processo. Eu acho que a iniciativa foi muito bem sucedida, está sendo muito boa. Tudo que está sendo dito aí, a gente está aproveitando aqui, vou levar lá para a Bahia também, para a gente avançar no processo. Ok. Legal. Sim, nós apresentamos até ontem. Isso, já prestar essa ideia de facilitar, né? Só lembrando que nós fizemos isso também para a própria TV Brasil, né? Quando a TV Brasil entrou lá em 2007, a SERP ficou durante 4 anos prestando esse tipo de serviço até a EBC caminhar com as suas próprias pernas. Tem um monte de gente inscrita aí. Bom dia, Arthur. Estou vindo de Serra Talhada, Pernambuco. Conseguiram chegar, né? Conseguimos chegar. Sofrimento da moléstia, mas a gente está aqui.
Arthur, veja só, você nos apresentou aí o Fundo Setorial do Audiovisual, o FIC TV, o DOC TV, que são editais que a gente já conhece e que eles financiam, eles são mecanismos de incentivo para a produção de conteúdos, né? Em Pernambuco, a gente tem também dentro do edital do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, tem um edital específico também para a produção do audiovisual, que contempla cinema e contempla também produtos para a televisão. Agora, a minha dúvida é com relação se não existe linhas de crédito, de financiamento, para a implantação do Canal da Cidadania. Para, por exemplo, para o nosso caso, municípios de pequeno, médio porte, né, se o município, no nosso caso, que ainda está caminhando, criou recentemente a Secretaria de Cultura, né, está aderindo ao Sistema Nacional de Cultura para tentar entrar nessa política do repasse de fundo para fundo. Mas você citou somente esse programa do BNDES, né, que já existe há um certo tempo já, mas não foi criado nenhuma outra linha de crédito, nenhum outro tipo de financiamento para a implantação, para a criação da TV da cidadania? Então, é uma das principais reivindicações das prefeituras ao Ministério das Comunicações, esse financiamento. É por isso que esse fundo de contribuição à radiodifusão pública, do Fistel, ele está sendo regulamentado, porque é preciso garantir que o Canal Cidadania exista. É importante para a sociedade brasileira que ele exista, mas não existe almoço grátis, né? Quando vocês saírem aqui na hora do almoço, vocês vão ter que tirar um dinheiro do bolso. E o Canal Cidadania não é um preço de um almoço, né? É um investimento caro. É claro que ele é modular. Nós estávamos conversando até com o pessoal de Levi Gasparian, que é um município pequeno, né, com recursos limitados. O que foi apresentado aqui no dia de ontem como custo é um modelo que nós colocamos como padrão. É claro que é possível fazer algo mais sofisticado, assim como é possível fazer algo mais simples. O Caio vai apresentar aqui na parte da tarde a participação dele lá no congresso da NAB, né, que é o maior congresso de televisão do mundo, onde a cada ano que você vai tem produto que faz a mesma coisa por metade do preço. Ou seja, é possível reduzir o preço de implementação do Canal da Cidadania, colocando o mais simples possível. E é possível fazer também uma implementação modular. Então, no dia de ontem, nós mostramos assim, quando você for colocar o Canal Cidadania no ar, assim como está acontecendo lá na TV da Bahia, você só vai carregar um canal. O Ministério vai abrir edital para selecionar as TVs comunitárias. Então, você, depois de decidido isso, pode fazer esse investimento da TV comunitária. Não é preciso você já montar todo um parque de transmissão logo do início. Você pode fazer isso modularmente. Eu quero ter interatividade. Aí eu faço investimento em interatividade. Eu quero ter alta definição. Eu começo com uma definição padrão, eu quero ter alta definição. Depois você investe um pouco mais para alta definição. Então, assim, é possível que você, além de aproveitar essas linhas de crédito do BNDES, encontrar um modelo de financiamento que seja um modelo como esse que a gente está colocando, que é uma parte financiada pelo poder público, outra parte financiada pela iniciativa privada a partir de patrocínio, ou iniciativa pública, mas a partir de patrocínio, que você dilua esse custo de implementação e manutenção de forma mais tranquila para municípios pequenos, entendeu? Porque o município tem interesse, vocês vieram lá de Serra Talhada, né? Foi quase 2 dias para chegar, né? Perderam o voo lá em Juazeiro do Norte, mas é preciso que essas prefeituras com realidade como Levi Gasparian, Serra Talhada, entre outros, Rosário do Sul, né, também, que é uma prefeitura pequena, consiga colocar o canal no ar com uma certa qualidade, mas que isso vá crescendo aos poucos. Para dar um exemplo da própria TV Ines, que é uma TV aqui, a TV Ines é do Instituto Nacional de Surdo. Nós começamos com uma TV Ines de um modo, uma TV... um projeto básico, que no outro ano foi crescendo, porque a partir da TV ter entrado no ar, o próprio Instituto se sentiu motivado para que aquilo crescesse. Então, quando você coloca o Canal Cidadania no ar, a sociedade vai se interessar
por aquilo e vai querer que tenha mais investimento, entendeu? Porque vai estar se vendo no ar, porque vai estar participando, vai ter TV comunitária, vai ter TV do governo do estado local, vai ter TV da prefeitura, então isso tudo mobiliza a sociedade para que não, vamos investir mais. É melhor do que você, no primeiro momento, vou jogar todas as minhas fichas, minhas energias e meu dinheiro para fazer algo que pode ser faraônico, dependendo do local onde você vai criar, né? Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Eu também sou de Serra Talhada e a gente tem uma preocupação nessa questão de financiamento. A gente queria saber se a Acerp ela pode também nos fornecer uma relação de empresas que comercializam esses equipamentos para que a gente possa ter uma pesquisa de preço, para a gente não ser assim dirigido a comprar o primeiro que surge e aquele equipamento que a gente vê a publicidade. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, que também é a nossa preocupação, a gente tem uma emissora educativa lá em Serra Talhada, e a gente sabe que os canais públicos, eles têm, a maior parte da divulgação vai ser justamente do poder público. A gente tem aí no Canal da Cidadania, são 4 canais. Tem o federal, né, estadual, a questão das associações e tudo. Não existiria um mecanismo, um tipo de... Não sei se seria um contrato, não sei se a Acerp poderia encaminhar ou dirigir até o governo uma forma do governo estar mantendo, porque o companheiro disse aqui, a realidade nossa é muito difícil para se manter. A gente vai primeiro financiar os equipamentos, depois a preocupação é manter esse canal. Sim. Então, se o governo vai ter uma mídia permanente, como é que ele poderia nos apoiar, diga assim, financeiramente, para que a gente mantenha isso no ar? Então, chamar aqui o nosso diretor de negócios e inovação para responder essa pergunta. Se eu soubesse, tinha demorado um pouquinho mais na reunião que eu estava. Eu peguei o final da pergunta, tá? Então, se ficar alguma coisa em aberto, você, por favor, faz a gentileza de repetir. Desculpas, tá? Eu tive que sair para um compromisso, mas voltei o mais rápido possível. Eu peguei em relação à lista das empresas e o auxílio, né, para compra dos equipamentos, especificação, essa coisa toda. Eu vislumbro, no atual estado da arte, nos debates que nós tivemos com as prefeituras que já estão nos procurando, 2 modelagens possíveis. A primeira é a gente sim entregar a especificação dos equipamentos e entregar a lista de potenciais fornecedores, especialmente na parte de transmissão, esse mercado transmissor e, mais especificamente, transmissores, esse mercado não é tão grande assim, né? Então, hoje, desde 2006, em que o Brasil optou até agora, o Brasil evoluiu muito, então tem bastante fornecedores nacionais de transmissor e a gente passa os contatos e as prefeituras podem, de forma autônoma, comprar os equipamentos via processo licitatório. A gente auxilia nisso e manda as especificações dos equipamentos, isso não tem problema nenhum, que a Acerp faz já há algum tempo. Uma outra modelagem possível é, de novo, via contratação na camada de serviço da Acerp. E aí, na minha opinião, a modelagem mais inteligente seria via contrato de gestão. Então, a Acerp ter a qualificação como organização social no município, isso é um trâmite que tem que observar como que o município entende o processo de publicização e como que está madura a legislação no âmbito municipal, mas isso, uma vez acontecendo, podendo ter o contrato de gestão, a gente pode botar cláusulas do contrato de reversão dos equipamentos no final da vigência desse instrumento. Isso é bom para todo mundo, tá? Por quê? Porque não interessa a Acerp montar um parque de transmissores em Erechim, ter aquele parque de transmissores em Erechim e não ter condições de ficar dando a manutenção e controlar esse equipamento no longo prazo. No curto prazo isso não dá problema nenhum. No médio e longo prazo ele precisa de uma atenção maior. Tem vários projetos do governo que já comprovaram que a compra centralizada de equipamento e distribuição dá errado, né? E o Ministério da Educação, por exemplo, que é um dos grandes, que tem as grandes políticas públicas de compra de equipamento, já faz isso de forma diferenciada, né? Então, um computador por aluno usou uma inteligência que é repasse para as prefeituras através de transferência via convênio, e as próprias prefeituras compravam os equipamentos,
mas com especificação e com uma licitação feita pelo FNDE. Então, aderiam àquela ata de registro de preço e aí compravam os equipamentos com dinheiro da prefeitura, e isso era patrimônio e vira patrimônio da prefeitura. Então, isso dá uma eficiência na gestão do que eu tenho um patrimônio ASERP, em que eu tenho pouco ou quase nenhum controle patrimonial, porque ele está muito remoto. No diagrama que foi pensado, os controles de nível de sinal, uma vez a ASERP sendo prestador de serviço, pode ser feito de forma remota, e a grande maioria das emissoras utilizam esse tipo de ferramenta. Então, uma vez descrevendo os equipamentos, ou a ASERP sendo contratada para montar essa planta, a topologia obrigatoriamente vai ter esse controle remoto de nível de sinal, e tendo algum problema, provavelmente isso vai demandar um contrato com um operador local, em que vá lá e veja o que está acontecendo. Aí também depende do tamanho, né, do contrato, da capacidade operacional, mas o ideal é uma central em que vai controlar o nível de sinal de todos esses transmissores, e alarmou algum problema, queda de nível, essas coisas todas, a gente manda uma equipe remota para corrigir um eventual problema. Então, final da pergunta que eu vi objetivamente em relação à compra de equipamentos, podemos desenhar o escopo dos equipamentos e fornecedores para a prefeitura comprar diretamente? Podemos, não tem problema nenhum, a gente faz isso com certa facilidade. E também podemos desenhar um contrato em que a ASERP compre os equipamentos e depois da vigência do contrato esses equipamentos revertam e virem patrimônio da prefeitura, que eu acho uma possibilidade bastante interessante para ambas as partes. Também a gente pode trabalhar em relação a isso. E só um adendo que a parte de transmissores e antena vai estar muito ligada à especificação e autorização que a Anatel vai dar para o radiodifusor. E isso também vai impactar no preço. Então, essa relação ela é em cadeia e ela não pode rodar em paralelo. Tá? Então, especialmente a potência do transmissor, você pode discutir questões tecnológicas. Um exemplo, refrigeração de um transmissor. Pode ser refrigeração a água, refrigeração a ar. Refrigeração a ar é você tem que ter uma casa fechada com ar-condicionado refrigerando aquele ambiente. Refrigeração a água, ele tem uma espécie de um radiador em que refrigera aquele equipamento e aquele REC não aquece tanto. São opções tecnológicas diferentes. Agora, a potência de transmissor, o próprio Ministério vai dar um limite de potência que está vinculado ao município, à abrangência, à cobertura. Então, de novo, a gente cai no cada caso é um caso. A lista de fornecedores, eu diria que é a parte mais simples de resolver hoje. Se eu estivesse falando isso em 2006, eu diria que naquela época era bastante complexo. O Parque Brasileiro de Santa Rita do Sapucaí, que é um polo produtor bastante conhecido, não estava montado. Hoje ele está consolidado, tem empresas que, inclusive, exportam transmissores do Brasil. Então, hoje é relativamente fácil você conseguir precificar e também ter um pós-venda bastante eficiente. Então, deu algum problema no transmissor, você conseguir substituição de peça hoje é muito mais fácil do que há 7 anos atrás. Não sei se eu perdi algum pedaço da pergunta. Não, era isso. E se eu respondi, por favor. Tem uma pergunta da internet aqui antes. Aqui a Thaís, de Itapejara do Rio Grande do Sul, ela pergunta se é possível criar um canal de um conjunto de cidades, ou seja, de uma região. Tá. Essa não é a lógica do Canal da Cidadania. Tá? O Canal da Cidadania foi pensado pelo Ministério das Comunicações para solicitação partir da própria Prefeitura. Agora, surge a questão debatida ontem, que é a possibilidade de atuar em pool, né? Então, ter um conjunto de prefeituras que gozem do mesmo parque técnico, anteriores à transmissão, né? Então, site de transmissão, cada um tem que ter o seu, transmissor, cada um tem que ter o seu. Se quiser ter estúdio de produção, cada um tem que ter o seu. Porém, toda a estrutura que a gente visitou ontem da TV Escola, que está disponível em conteúdo audiovisual, para quem está nos vendo remotamente, tem um vídeo institucional do Canal da Cidadania, que está no YouTube, que mostra essa planta toda, aquela parte de gestão e arquivamento de arquivos, pode ser compartilhado. Na minha opinião, deve. Se conseguisse montar
um pool de prefeituras em que cada uma pague um pedaço dessa conta e a CEP se coloca à disposição de ser a gestora desse pool, isso é possível. Tá? Já as prefeituras em consórcio também transmitirem de forma consolidada, eu vejo que não é muita lógica do projeto. Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou produtor audiovisual independente da cidade de Duque de Caxias, faço parte lá do movimento audiovisual da cidade. Queria trazer aqui, na verdade, dois problemas, são duas perguntas, posteriores à implementação do canal, né? Já que não sou gestor público, então não consigo pensar muito sobre a implementação do canal, mas problemas posteriores. Eu sou beneficiado, por exemplo, pela lei da TV Paga, né? Hoje a gente consegue escoar a nossa produção através dessa lei, que licencia, né? Que compra a licença para exibir nos canais e a gente está conseguindo exibir. Só que, para conseguir exibir nos canais, a gente tem toda uma burocracia que a gente passa pela Ancine, né? Tiração do CPB, DJUS, Condecine, esse processo todo. A minha pergunta é, para nós, que somos produtores audiovisuais independentes, ou seja, a cidade de Caxias hoje produz muito produto audiovisual, né? Que muitas vezes não é veiculado porque o pessoal não consegue ter o fôlego para tirar essa documentação. Consegue ter um fôlego inicial de fazer o filme, de divulgar nos festivais, que não precisa de CPB, de levar para os cineclubes, que não precisa de burocratização nenhuma, mas na hora de passar na TV, né, ou então até mesmo num cinema mais comercial, não consegue porque não consegue tirar essa documentação. A minha pergunta é, para veicular esses produtores independentes, que não são CNPJ, são pessoas físicas, eles vão conseguir veicular no canal da cidadania sem tanta burocracia? Essa é uma pergunta. A outra pergunta tem a ver com a linha de financiamento para TVs comunitárias. Aqui a gente está falando muito sobre o financiamento para implementação, né, e manutenção do canal da Prefeitura e do canal do Governo do Estado. Me interessaria muito, né, que na cidade de Duque de Caxias a gente conseguisse ter uma faixa, né, da programação, uma faixa do canal, para implementar uma TV comunitária. Porque, em potencial, lá é uma região que já teve TV comunitária, a TV Olho, foi uma TV dos anos 80, e que não tem mais. E como é que a gente conseguiria esse financiamento? Porque, tudo bem, a gente pode ter aqui a Prefeitura, e temos agentes da Prefeitura aqui que estão pensando nisso, né, na implementação do canal, mas como a gente conseguiria produzir enquanto TV comunitária? Alô. Eu vou só responder objetivamente a primeira pergunta, o Arthur responde a segunda. Por ser uma TV, canal da cidadania, ou ser a Globo, sobre o arcabouço legal, não faz a mínima diferença. Tá? Então, todas as variáveis da relação entre produção independente e canal da cidadania estão presentes. Tá? E, obviamente, aquelas questões de espaço qualificado, da lei do SEAC, né, a lei do Serviço de Acesso Condicionado, não estão presentes na radiodifusão, mas outro arcabouço legal está presente na radiodifusão. Agora, as exigências que você tem e precisa observar para veicular sua produção na TV Brasil, na TV Globo, no SBT, na Record, vão ser as mesmas. Isso não tem variação nenhuma. A única variação é da solicitação, que não estamos falando de outorga, uma autorização de exploração, mas para essa relação, produção independente, Prefeitura, canal da cidadania, por ser um canal da Prefeitura, não diverge em nada, CPB, não vai ter diferença nenhuma, não varia em nada, infelizmente, enfim. Não vou fazer julgamento de valor, mas o by the book é o mesmo. Sobre a TV comunitária, ela segue ao mesmo esquema de financiamento do canal Cidadania, basicamente. Ela vai acessar aquele fundo, o fundo de contribuição à radiodifusão pública, que está sendo regulamentado, né, do percentual do Fistel. Ela vai acessar o fundo setorial do audiovisual, também lá se candidatando dentro das linhas de acesso ao fundo setorial. E a questão da publicidade é exatamente a mesma também, não pode vincular, ela pode captar publicidade, tem várias TVs comunitárias que têm publicidade de empresas estatais, publicidade adicional de empresas, mas sem venda de produto, condição de pagamento e preço, né? Exatamente. E sobre
os custos de transmissão na TV comunitária, a TV comunitária, isso era até uma regulamentação da própria Lei do Cabo de 95. Então, qual a regulamentação da Lei do Cabo? Cabe à TV comunitária produzir, e esse custo de transmissão é da operadora de TV a cabo. A mesma coisa vale para o canal Cidadania. Então, o custo de transmissão da TV comunitária é do canal Cidadania, e não da TV comunitária. A TV comunitária vai cuidar da etapa de produção e programação. Então, aquilo ali é responsabilidade da TV comunitária. As outras etapas da cadeia de valor não são responsabilidade dela. Aí, só fazendo um adendo, naquele fluxo em que entram os canais, né, para completar a multiprogramação dos 4 canais, os 2 comunitários é o que o Arthur mencionou. Então, quando a gente falou, o custo do canal da Cidadania, para que ninguém entenda erroneamente, os canais comunitários têm que entregar essa programação já pronta, produzida, né, em série, ou seja, uma programação pronta, e dali para frente ele goza da mesma estrutura física que o canal da Cidadania. Entra na multiprogramação, entra no multiplex, vai para o transmissor, vai para a antena, então gera essa cadeia toda. Por isso, naquele diagrama, ele estava bem, na apresentação ontem, ele estava bem à esquerda como uma variável externa, ou seja, anterior ao playout, anterior à programação está pronta do canal comunitário, é problema de um terceiro. Daqui para a distribuição, é gerenciamento do canal da Cidadania. Bom, meu nome é Roberto Nolasco, sou de Duque de Caxias. Obviamente, todas as pessoas que estão nesse auditório, representando suas secretarias ou seus órgãos, ou suas prefeituras, têm interesse de ter uma tecnologia dessa implementada para efeito de difusão de seus programas de governo, de seus assuntos comunitários, dos assuntos pertinentes à sua comunidade. Mas, entre o querer e o poder, vai uma diferença grande, muito grande. E isso também já ficou claro aqui. Parece que, no debate de hoje de manhã, essa tem sido a tônica da conversa. Bom, também foi colocado aqui, agora há pouco, que apareceu mais um custo associado a esse projeto, que pelo menos a mim tinha passado desapercebido, que é o custo de projeto inicial para aprovação de banda, definição de banda e potência de transmissão, que tem que ser encaminhado à Anatel. Bom, primeiro eu gostaria de ter uma ideia de quanto é que custa um projeto desse no mercado. Obviamente, vocês estão no mercado também para fazer isso. Mas isso daí deve ter um custo mais ou menos, pode chutar aí entre X e Y valor, que está mais ou menos nesse troço. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda coisa que eu gostaria de ter um conhecimento é quão modular, efetivamente, pode ser a implementação desse canal Cidadania. Explicitando melhor. O Arthur colocou que a gente pode começar com transmissão baixa definição, ou SD, e depois passar para High Definition, HD, pode fazer de uma forma tal e depois pular para acrescer um pouco melhor a performance. Então, eu gostaria de ter, pelo menos, uma visão de qual seria o mínimo mais rasteiro e qual seria uma projeção, vamos dizer, de evolução, step by step desse negócio, até chegar a um patamar razoável para um município. Não para uma TV Globo, mas para um município. E terceiro, a gente tem obrigação, se conseguir a autorização do canal comunitário, ter uma produção de 5% própria. Isso significa em torno de 3 horas dia para cada município produzir efetivamente. Ontem nós vimos, na nossa visitação, um ambiente onde você tem 2 estúdios acoplados, mas que tem refrigeração, iluminação, uma série de equipamentos e uma série de profissionais associados a lidar com esses equipamentos ou com esses assuntos, tipo jornalista para poder fazer entrevista, cameraman para poder filmar, eletricista para poder manter o ambiente.
Então, eu gostaria de ter uma visão de quanto custa, não o investimento inicial, quanto custa manter um canal de televisão dentro do município, nos mínimos, no padrão mínimo, tipo um ambiente daquele como estúdio, que dê para fazer um telejornal, uma entrevista, um ambiente de você ter uma reportagem móvel, que efetivamente isso seria necessário, enfim, para produzir 3 horas dia de conteúdo. Isso daí, se fosse possível, eu tenho certeza que atenderia a um anseio, me parece, de bastante pessoas desse assunto. Okay? Então, é isso daí que, se for possível, vocês concederem esse material para nós. Ok. Seria bom. Então, deixa eu só adendar, porque, você vai ter que me recordar as perguntas, tá? Desculpe, eu não lembro da primeira. Depois eu recordo. Em realidade, a minha grande preocupação não está no investimento. Porque o investimento, você colocou aí, tem o BNDES, desde que seja equipamento nacional, a gente pode comprar, porque se for importado, tem que estar na relação dele. Então, tem uma série de possibilidades para investimento. Para a produção, a gente também viu, mas também não é assunto do município produzir. O assunto do município é saúde, educação, transporte, coisas do gênero. Obviamente que produções associadas à difusão de seus programas nessas áreas é extremamente importante. Agora, o que mais preocupa a mim, especificamente... Eu te pediria brevidade, tá? Para a gente encaminhar. Ou seja, quanto é que vai me custar esse troço por mês ao longo da vida? Ok. Vamos lá. A angústia em relação ao custo, em enxergar um pacote com uma fita em cima e um precinho colado, ele é absolutamente compreensível e legítimo. E nós gostaríamos muito de ter esse preço. Ter essa receita do bolo, todo mundo gostaria de ter, especialmente os provedores de serviço, né? Quem está oferecendo serviço para o Canal da Cidadania. Esta receita não existe, por várias razões. E vou dar um exemplo. Cada região tem uma entidade sindical que representa os radialistas, a gente respeita os radialistas do Rio de Janeiro. Esses estão vinculados a um sindicato que tem um dissídio específico, tem um piso específico salarial, essa coisa toda. Então, essa cadeia, no que tange a recursos humanos, que é a tua angústia de entender quanto custa um mini estúdio operado, eu já tenho que entrar na convenção coletiva vigente no teu município. Só para dar um exemplo das N variáveis que essa resposta envolve. Não há. Vale do Rio de Janeiro? Por exemplo, serve para mim como escala. Então tá. A TV Escola, exclusive licenciamento, excluindo-se coproduções, colocando o satélite na conta, é um projeto em volta de 10, 12 milhões de reais por ano. O exemplo não serve, porque eu sei que esse valor... Não serve para o meu caso, mas certamente me dá uma imagem. Para a grande maioria dos municípios, para 90% dos municípios, esse número não cabe. E não tem que caber. Eu estou falando de um contrato cujo Ministério responde pela educação brasileira e tem um orçamento de 90 bilhões por ano. Então, qualquer analogia que eu for fazer aqui é leviana. O que a gente conseguiu fechar em pacotes, para minimamente dar uma média, são os números apresentados de transmissão pela engenharia, tá? Na apresentação de ontem, a gente pode revisitar, e esse site aqui simplificado, mas que atende ao mesmo objeto, ao mesmo objetivo que aquela estrutura de lá atende, um switcher de produção que nós visitamos, assistimos os vídeos que eu desgraçadamente não consegui rodar aqui, a gente rodou lá, né? Então aquele ambiente atende o mesmo anseio, mas de uma maneira mais sofisticada, né? Você consegue ter mais os featurings, que chamam, que são aquelas animaçõezinhas, lá você tem, aqui você não vai ter, mas não faz sentido, né, defender com que o Canal da Cidadania tenha isso. E aí, dando um outro exemplo, a TV Ines, o contrato é separado em duas partes, então tem o custo variável, que é atrelado à produção, única e exclusivamente. E tem uma parte de custo fixo, que é a elaboração de programação, de distribuição e hospedagem na web, desenvolvimento dos aplicativos iOS, Android,
broadband, hospedagem disso na nuvem, entrega do canal da TV Ines para um circuito fechado de televisão aqui em Laranjeiras, administração e montagem desse circuito fechado, então estou falando de N televisões dentro da escola, gira em torno de R$2 milhões esse projeto. Ano. Também não é comparável, né? Então, é temerário eu dizer esses valores, estou dizendo que eles são concretos e hoje vocês já conhecem esses projetos, né? Do que eu estou falando e o tamanho desses projetos. Agora, cada caso é um caso, não há receita de bolo possível para ser dada. Transmissor, ele, antes de ser comprado, tem a potência, que é a limitação dada pelo Ministério, então a outorga já vem com um escopo limitado, e isso interfere diretamente no preço do transmissor. O que a gente cotou aqui é a média, né, de potência, não lembro a potência do transmissor cotado, mas depois 500 quilos. Então, transmissor de 500 quilos, que é o que a média utiliza, mas, por exemplo, TV Brasil watts, né? Tem um transmissor aqui no Sumaré com redundância plena, 2,5, não é isso? É 500 watts, não 500 quilos. 500 watts. Com redundância plena. Então, é uma opção mais segura, mas a gente está falando de um projeto tocado pela IBC, né? Uma estatal do governo federal que tem um orçamento anual de 500 milhões. Então, aí também já é uma terceira realidade que eu estou trazendo para ilustrar que a angústia que vocês sentem é justificada, eu no lugar de vocês estaria sentindo, mas não tem como fugir do caso a caso, tá? Em relação ao auxílio para o preenchimento e a solicitação das autorizações junto ao Ministério, a gente se coloca à disposição dessa viabilidade técnica, e se a CEP tiver pernas para fazer isso, inclusive internamente, sem custo, a CEP vai fazer esse tipo de trabalho. Você perguntou o custo da consultoria, do projeto. Para efeito do projeto. Tá? Então, a gente tem essa disponibilidade no tamanho da nossa perna, né? Isso não tende ao infinito, mas a gente tem vontade de que esse projeto aconteça, e para isso, esse primeiro passo, a gente se coloca à disposição de ajudar a colar no projeto e desenhar juntos. E eu não sei se eu esqueci alguma... Não esqueceu não. Eu posso perguntar mais alguma coisa? Ou também matou o nosso tempo? Não, eu acho que senão fica para depois. Não, então, eu tenho essa sugestão. As perguntas de vocês é o que mais vale aqui desse momento, tá? O que a gente fala aqui é secundário. Não que seja pouco importante, mas é secundário em relação às perguntas de vocês. Mas a gente tem uma agenda para cumprir, né? Então, acho que se a gente seguir nessa dinâmica, as angústias são bastante volumosas, justificadas, mas vamos tentar cumprir um pouquinho a nossa agenda. Tá. E aí depois a gente pode voltar para essas temáticas, tendo tempo, essa coisa toda. Está disponível para esse tipo de estudo caso a caso. Tá, eu só gostaria que vocês talvez pensassem em, até o final do dia, falar alguma coisa sobre a possibilidade de uma solução turnkey. Ou seja, desde o projeto até a operação, em todos os seus momentos, porque esse é o problema de toda a prefeitura. Para a sua prefeitura? Para a minha, com certeza, e acredito que para algumas outras. Mas um turnkey real para a prefeitura. Tá? Para cada prefeitura existe, para todas não existe. Lógico. Para mim, eu tenho certeza que interessa esse tipo de abordagem por parte de vocês. Porque eu vou precisar disso. Agora, acho que outras prefeituras também vão se interessar por esse tipo de assunto. Tá, joia. Obrigado.